Bom dia, queridos alunos. Vamos a mais uma aula de raciocínio lógico. Hoje vendo um conceito primitivo, que é o conceito de conjuntos. Então, o que é um conjunto? A gente não pode definir conjunto. Conceito primitivo é uma coisa que a gente não pode definir, mas você pode exemplificar e comparar. Então, nós podemos comparar, dar uma ideia de conjunto comparando com a ideia de coleção, certo? Então, exemplo, as letras formam o conjunto do alfabeto, porque o alfabeto nada mais é do que uma coleção de letras. Na linguagem usada em informática, dizemos que um documento é salvo em uma pasta de arquivo. Assim, uma pasta de arquivo é um conjunto e cada documento dessa pasta é um elemento que pertence a esse conjunto. Representação. Como fazemos para representar um conjunto? Por convenção, usamos letras maiúsculas para representar os elementos. Letras minúsculas para representar os elementos e letras maiúsculas para representar os conjuntos. Há três formas de representar um conjunto, que são tabular, Venn e propriedade. Então, a representação tabular, ela é feita, certo? Com os elementos são representados entre chaves e separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Exemplo, o conjunto A das estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Conjunto B, conjunto dos números pares maiores que 1 e menores que 9. Então, quais são? 2, 4, 6, 8. Agora aqui, por exemplo, poderia ser o conjunto da altura dos membros de uma determinada família. Neste caso, vai cair a situação que eu falei, ou por ponto e vírgula. Por quê? Porque na altura dos membros da família, representada em metros, teve um elemento, por exemplo, com 1,75 m. Como é que representamos isso? 1,75. Se eu usasse aqui vírgula para separar de 1,81, você ficaria sem saber o que seria vírgula separando elementos da representação decimal. Então, você vai usar ponto e vírgula toda vez que você precisar usar a representação decimal. Diagrama de Venn. O diagrama de Venn, a representação de um conjunto por diagrama de Venn é aquela em que os elementos são simbolizados por pontos interiores a uma região plana delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Então aqui, por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 3, 5, 7. Poderia ser o conjunto dos números ímpares maiores ou iguais a 1 e menores que 9, por exemplo. Então seria 1, 3, 5, 7. Ou o conjunto V das vogais A, E, I, O, U. Ok? Então, este é o diagrama de Venn. Uma outra forma é representar por uma propriedade que seja comum a todos os elementos. Nessa representação, os elementos de um conjunto A são descritos por meio de uma propriedade que os determina. Assim, podemos representar um conjunto A por, aí, exemplo, o conjunto A, X tal que X é um país da América do Sul. Então, em vez de eu dizer Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eu simplesmente dei a propriedade que
é comum a todos eles. Então, é uma representação bem interessante quando a gente tiver muitos elementos. Para não ter que escrever muito, você usa esta representação. Um outro exemplo B. X é um planeta do Sistema Solar. Então, em vez de ter que citar Terra, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, você simplesmente diz que X é um planeta do Sistema Solar. Há alguns tipos de conjunto que chamam a atenção, como por exemplo, o conjunto finito, unitário e vazio. Nas situações a seguir, cada uma das letras, eu vou dar um zoom para visualizar melhor a figura, certo? Então, cada uma das letras A, B e C representa o conjunto de peças sob respectivo tabuleiro. Quantos elementos tem cada um desses conjuntos? Então vamos lá. No conjunto A, a gente vê que está todas as peças do jogo de xadrez. Está dando para visualizar? Deixa eu aumentar o zoom. Pronto. Então está dando para ver agora. A gente está vendo que tem todas as peças. Então, são 32 peças que tem no jogo de xadrez. Então, é um conjunto finito. Porque ele tem começo e tem fim. Agora, vamos centralizar no B. No B, a gente vê que está apenas uma peça no tabuleiro. Então, ele seria um exemplo de um conjunto unitário, aquele que tem apenas um elemento. E no C, a gente vê que está o quê? O tabuleiro vazio. Então, é um conjunto vazio. Por quê? Porque não tem elemento. Vamos centralizar de novo. Observando que sobre o primeiro tabuleiro da esquerda há 32 peças, sobre o segundo há apenas uma peça e sobre o terceiro não há peças. Podemos dizer então, como já tinha falado, que o primeiro é finito, o segundo é unitário e o terceiro é vazio. Uma coisa muito importante é na representação do conjunto vazio. Há duas maneiras de representar. As chaves sem nada dentro. Então, se não tem nada dentro, é porque esse conjunto está vazio. Ou então, você faz o zero e corta ele com um traço, certo? Agora, veja, é um ou outro, jamais os dois juntos, certo? Se você colocar entre chaves esse símbolo, ele não é vazio não, ele é um conjunto unitário, cujo elemento é o símbolo de vazio, mas não é vazio, porque tem uma coisa dentro do conjunto. Então, muito cuidado com isso, né? Então, é um erro que muita gente comete na prova, de representar vazio assim. Isso aqui não é conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário, cujo o elemento é o símbolo do conjunto vazio, ok? Então, tem muito cuidado com isso. Outro conjunto que chama a atenção é o conjunto infinito. É todo conjunto que não podemos contar todos os seus elementos. Em outras palavras, todo conjunto que não é finito. Ou ainda, todo conjunto que não tem fim. Ou seja, ele pode até ter começo, mas não tenha fim. Ok? Então, exemplo, conjunto dos números naturais. Depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 vem o 4. Então, sempre vai ter o próximo elemento. Então, ele nunca vai ter fim.
Por maior que seja o número, sempre vai ter o próximo, ok? Outro conjunto muito importante é o conjunto universo. É o conjunto de seres ou ideia que em determinada circunstância é tomado como referência, ou seja, é o total de possibilidades. Exemplo, o universo da biologia é o conjunto dos seres vivos. Por quê? Porque o que é que a biologia estuda? Os seres vivos. Então, este conjunto é formado pelos seres vivos. Então, o conjunto universo é o todo. E o universo do direito é o conjunto de leis e regras que disciplina as relações em sociedade. Ele é representado por U maiúsculo. É aquele a qual pertencem todos os elementos relacionados a este estudo. Pertinência. É a relação entre elemento e conjunto, sempre nesta ordem e através de dois símbolos. Pertence e não pertence. Exemplo, primeiro. Dado o conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, podemos afirmar que 7 em relação ao conjunto A, ele pertence ou não? 7 faz parte do conjunto A? Faz. Então, ele pertence ao conjunto A. Então, eu vou colocar o símbolo de pertence. 4 pertence ao conjunto A. Ele faz parte do conjunto A? Não. Então, ele não pertence. Subconjuntos. Chamamos de subconjunto a um conjunto em que todos os seus elementos estão presentes em outro conjunto. Então, este primeiro conjunto é um subconjunto. Por quê? Porque é menor do que o outro, já que todos os elementos dele estão dentro do outro. Então, exemplo, dados conjunto B, X tal que X é um brasileiro. E conjunto P, X tal que X é um pernambucano. A gente sabe que todo pernambucano é brasileiro. Então, podemos dizer que o conjunto P é subconjunto de B, pois todo elemento de P é elemento de B. E a representação é feita por 4 símbolos. São esses os 4 símbolos. Está contido, contém, não está contido e não contém. Exemplo, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B, 2, 3, 4. E o conjunto C, 6, 7, 8. Podemos afirmar que A, qual é a relação que há entre A e B? A contém A ao conjunto B. Então, o conjunto A contém ao conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos de B estão dentro de A. Então, vou usar o símbolo contém. E eu posso dizer que B está contido em A, porque todo elemento de B está dentro do conjunto A. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que A contém C. Por quê? Porque ele não tem os elementos de C. 6, 7 e 8 está fora aqui. Então, vou dizer que A não contém C. E eu também vou dizer que C não está contido em A. Observações. Primeira observação. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Classifique, exercício, classifique como finito ou infinito cada um desses conjuntos. A, conjunto A, x pertence aos naturais tal que x menor que 5. Ele é o quê? Naturais, lembre-se, começa com 0. 0, 1, 2, 3, 4. Só que ele quer que o natural seja menor que 5. Então, quais seriam esses? O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, ele teria 5 elementos. Então, esse é um conjunto finito. Já aqui, x pertence a z, tal que x menor que 5. Lembre-se que o conjunto Z é
os negativos adicionados aos naturais. Então, antes do zero tem menos 1, antes do 1 tem, do menos 1 tem menos 2, antes do menos 2 tem menos 3. Então, esse conjunto é infinito no lado negativo. E, portanto, ele é infinito. X pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado igual a 9. Qual o número que é elevado ao quadrado a 9? São 2, menos 3 e 3, porque quando eu fizer menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Quando eu fizer 3 ao quadrado, também dá 9. Então, eu tenho apenas dois números. Se são dois números, é um conjunto finito. Já que x pertence a z, tal que x vezes 0 é igual a 0. Qualquer número que eu multiplique por 0 dá 0. Então, pode ser qualquer número. E como o conjunto dos números é infinito, então as soluções são infinitas. Represento por meio de uma propriedade represente por meio de uma propriedade o conjunto A, 3, 5, 7 e 9. Então, qual seria a propriedade? Eu poderia dizer que é o conjunto dos números ímpares maiores que 1 então seria esse. X tal que x é ímpar e x maior que 1. Então, não faz parte o 1, porque tem que ser maior que 1. Qual o próximo ímpar maior que 1? 3. Então, fica essa propriedade comum a todos eles. Terceiro, faça uma lista com todos os subconjuntos. Aí a gente vai usar primeiro a propriedade. Qual é a primeira propriedade que a gente viu no início da página? Que vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, começo representando pelo conjunto vazio. Depois eu posso representar o 1. O 1, o conjunto de 1 não está dentro daqui. Depois com 2. Depois o 3. Depois 1, 2. Depois 1, 3. Depois 2, 3. E por último, a segunda observação. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, eu teria esses 8 conjuntos. Vazio, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Então, seria esses todos os subconjuntos desse conjunto. Isso que a gente viu agora vai passar a ter um nome, que é conjunto das partes de um conjunto. Então, chamamos conjunto das partes de um conjunto que se indica por aí este símbolo de A, o conjunto de todos os subconjuntos de A. Observação: o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto é dado pela fórmula 2 elevado a n. No exemplo anterior, a gente tinha 3 elementos, 1, 2 e 3 no conjunto A. Então, 2 ao cubo, 8. E lembra que a gente teve 8 subconjuntos? Então, se você precisar saber quantos subconjuntos tem um conjunto, isso vai se chamar conjunto das partes. E é sempre 2 elevado a n.
Qual o conjunto das partes de A? Sabendo que A é X, Y e Z. Então, vai ser parecido com o anterior. Vazio, X, Y, Z, XY, XZ, ZY, XY, Z. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto, 2 ao cubo, 8. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se A está contido em B e B está contido em A. Representado pelos símbolos iguais se a gente acha que eles são iguais e diferentes se achar que eles são diferentes. Vamos fazer um exercício agora. Determina o conjunto das partes de A. Se A é esses dois, então vai ficar o quê? Vazio. Então, lembre, sempre começa pelo vazio. O 5, o 8 e ele mesmo. Então, sempre começa pelo vazio e sempre termina por ele mesmo. Aí, então, 4 elementos, 2 ao quadrado, 4. Verificou. Aí aqui, só tem um elemento. Aí 2 elevado a 1, 2. Quem são? Vazio e ele mesmo. E aqui, conjunto vazio. Quantos elementos tem um conjunto vazio? 0. 2 elevado a 0 é 1. Porque o conjunto das partes vai ser igual a quem? A vazio. É um conjunto unitário. No segundo, ele não quer os subconjuntos, ele só quer saber quantos subconjuntos possui. Então, vou fazer o quê? 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, 32. Terceiro, determine os números x e y para que 2x seja igual a 3y2. Então, 2 tem. Aí aqui, tem x. Aí, quem é dos números que eu não tenho aqui, que eu tenho aqui? 3. Então, porque x é 3. E y tá aqui. Aqui eu tenho 3 e 2. Qual é o número que eu não tenho aqui? Dos que eu tenho aqui? 1. Então, y tem que ser 1. Então, esses dois conjuntos só serão iguais se x for igual a 3 e y igual a 1. E para finalizar, quarta questão. Sejam, respectivamente, o conjunto das partes de A e os conjuntos das partes de B, os conjuntos das partes de dois conjuntos finitos, A e B, quaisquer, sabendo que A possui um elemento a mais que B. Assinale a alternativa verdadeira. Então, vamos supor algumas situações. Vamos supor que A tem 3 elementos e B tem 2. Quando eu fizer 2 ao cubo e 2 ao quadrado, eu acho 8, eu acho 4.
Se eu supor 5 e 4, quando eu fizer 2 à quinta, 32. 2 à quarta, 16. A gente percebe que o conjunto das partes de A possui o dobro do que tem o conjunto das partes de B. Então, letra C de casa. Com isso, terminamos a aula de hoje. Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, pessoal.